O presidente Jair Bolsonaro mandou estender uma bandeira gigante do Brasil em frente ao Palácio do Planalto e diz que ninguém terá coragem de tirar. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará negou um pedido da Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PCdoB e PV, para retirar a bandeira do prédio que abriga a chamada Igreja Mãe de Belém, que é a mais antiga Assembleia de Deus do país. A decisão foi o pretexto usado por Bolsonaro para decidir estender a bandeira em Brasília. O presidente, no entanto, anunciou que a bandeira seria estendida em sua casa, no Palácio do Alvorada e não no Planalto. Agora eu quero começar essa análise, esse debate aqui no Opinião com Felipe Monteiro, que também é jurista, é advogado. Quais são suas impressões sobre essa bandeira do Brasil hasteada em frente ao Palácio do Planalto? Algum tipo de problema? Eu acho o seguinte, primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, discutindo temas complexos e polêmicos, né? Boa noite, meu querido amigo Marcos. Boa noite. Marco. Né? Eu acho que o Bolsonaro tenta a todo tempo tensionar com as instituições democráticas e consolidadas do país. É claro e é nítido que ele está fazendo isso de forma eleitoreira. Primeiro que ele pega um símbolo nacional, né, se apropria desse símbolo, que é a nossa bandeira nacional, e ele, de forma completamente oportunista, ele coloca essa bandeira do tamanho que nunca foi vista antes no palácio, né, e ele afronta, fala, ninguém vai tirar essa bandeira daqui. É mais uma vez o Bolsonaro com uma atitude autoritária, arbitrária, querendo tensionar com o Tribunal Superior Eleitoral. Até porque, se você for pegar as decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral, tanto em relação aos atos do 7 de setembro, quanto em relação a outros atos, né, que ele se apropriou dos símbolos nacionais para fazer campanha política, o TSE foi claro, explícito, que não pode fazer campanha política com um símbolo nacional. Não pode usar, se apropriar de uma data, no caso 7 de setembro, para fazer proselitismo político. E o Bolsonaro, mais uma vez, insiste em tensionar agora com a bandeira do Brasil. É uma pena. Agora, Marco Antônio Costa, qual é a grande dificuldade, qual é o problema em você utilizar um símbolo nacional na frente do Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente da República? Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe, a audiência da Jovem Pan. Olha, é difícil, viu? Eu não sei, eu acho que o Felipe está interpretando um papel aqui, não é possível. Tudo que ele falou agora, nada para em pé. Nada. Eu esperava, pelo menos, que em alguns pontos a gente se encontrasse aqui. Por mais que seja um programa de debate, a gente não pode ficar debatendo essas teratologias, essas bizarrices, essas decisões esdrúxulas. Quer dizer, não existe apropriação de símbolo nacional. Existe a bandeira do Brasil. Petista, o PT, o Lula, esse pessoal aí comunista, socialista, usa o vermelho porque quer. Tem ninguém com a arma na cabeça deles falando para usar o vermelho. Eles gostam do vermelho. Eles gostam de se identificar com ditadura. Eles gostam de se identificar com uma relação autoritária do poder e da maneira como eles entendem que a liberdade de expressão tem que ser tratada. O próprio PT agora está no TSE pedindo que haja uma interferência aqui na Jovem Pan. É esse o nível que a gente está falando de gente. Esta é a grande pauta. Bolsonaro coloca uma bandeira no Palácio da Alvorada. Desde quando isso é relevante? Há quem diga que a obra é tombada como patrimônio histórico e não pode sofrer intervenção. Então, a bandeira seria uma intervenção? Exato. Quer dizer, qual é o nível do debate, da discussão que a gente quer ter para uma sociedade? A gente vai falar sobre um partido que quer, de alguma forma, intervir numa empresa de comunicação porque, segundo eles, não existe um equilíbrio na Jovem Pan. Aí você vai para as outras emissoras, não tem ninguém de direita. Aqui a gente tem o Felipe, aqui a gente tem Guga Noblar, Amanda Klein, a gente tem uma série de comentaristas de esquerda aqui na Jovem Pan, a redação também. Agora, qual que é o problema? Deixa eu entender. De um lado, a bandeira do Brasil. Alguém tem nojo da bandeira do Brasil? Alguém quer tirar a bandeira do Brasil do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada? Com qual sentido isso?
Qual que é a proposta que a gente está fazendo aqui? Porque Alguém tem vergonha antes? da bandeira do Brasil? Por que ele não colocou antes do período eleitoral? Né? Por que o Lula não coloca a bandeira do Brasil no caminhão antes? do comício dele? Se ele Por pode. que ele não colocou Qual antes? é a relevância dessa discussão? Né? Afrontar o STF, então, afrontar o TSE. De novo, e desde quando o TSE tem prerrogativa para dizer isso daí? O TSE já está se miscuindo de maneira oficiosa, inclusive, sobre CAD, sobre Polícia Federal. Marco, deixa eu colocar uma coisa. Não. Você... O Marco vai fechar, daí o Felipe... deixa eu só fechar, porque defende a gente chegou num ponto aqui onde o TSE está agindo de maneira livre, espontânea, sem provocação. Virou uma loucura isso daqui. Pô, não é razoável. Uma coisa é a gente criticar o ativismo judicial, e a gente critica porque está jogando fora das 4 linhas da Constituição. Outra coisa é essa bizarrice. Como diria Fernando Conrado, né? Tem os bizarrinhos do consórcio de imprensa e tem os bizarrinhos burocratas, juízes, ministros, que estão aí decidindo freestyle. Virou um estilo livre aqui de decisão. Okay, decide Marco. sobre o que quiser, quando quer. Marco, Felipe eu acho que Monteiro. a questão é muito mais profunda. Né? Em condição normal de temperatura e pressão, em condição normal de temperatura e pressão, eu iria defender o seu lado também. Né? Falar assim, poxa, que custa colocar a bandeira do Brasil na frente do Palácio? Custa nada, realmente, né? Mas no contexto de uma eleição judicializada que nós estamos vivendo, e no contexto de que o TSE tem reiteradamente apontando que o Bolsonaro se utiliza de símbolos nacionais de forma errada, equivocada, de forma a fazer campanha política e que não deveria usar, não é? E, além disso, o Bolsonaro fala, quero ver quem vai tirar, é uma afronta ao TSE. Não é? E, Marco, eu gosto de fazer a analogia, né, de que a democracia é um cristal. A gente tem que cuidar do cristal com cuidado, com carinho. Né? Para que vai se afrontar o Bolsonaro com o TSE agora por conta de uma bandeira? Para quê? Para rachar o cristal? Para fazer o cristal perder um pouquinho ali o bico dele e nunca mais voltar à democracia da forma como a gente vivencia e vivenciou? Em relação às questões da imprensa que você colocou aqui, eu estou do teu lado, mas a questão não é a imprensa. Né? A questão realmente é a questão da bandeira do Brasil. E eu coloco para você uma questão que você coloca num contexto de que é periférico, que é desimportante, mas na realidade que nós estamos vivenciando, o Bolsonaro quer quebrar o cristal, com uma coisa boba e pequena. Nesse aspecto, eu sou completamente contra. Mas, Marco, ainda que tenha fins eleitoreiros, Marco, né? qualquer candidato poderia utilizar. Candidato poderia utilizar uma bandeira do Brasil, ou não? Eu tô até sentindo um pouco de falta de ar aqui, ó. Preciso respirar um pouco, porque tá difícil. Sexta-feira, tá chegando o final de semana. Felipe, vamos lá. O que é mais importante? Liberdade de imprensa, anseios autoritários de um partido que pede para esse TSE ativista intervir na Jovem Pan, ou hastear a bandeira do Brasil no Palácio da Alvorada? Não, vamos falar do Jovem Pan, então. Vamos mudar o tema, então. Olha o nível do debate. A gente perdeu. Assim, a esquerda, que não é petista, que é você aqui representado, essa esquerda não petista, perdeu o senso de prioridade. O debate está maluco. Não dá para aceitar um debate tão maluco assim. Pô, claro, o debate vai continuar, Marco. Não, mas é importante pontuar isso daí. Só fecha esse assunto. O Felipe, ele tá aqui agindo, que nem como se ele estivesse no meio da Revolução Francesa, um monte de idoso, criança sendo decapitado, e ele tá preocupado com o passarinho na árvore. Mas o tema é esse, Marco. O tema é esse. Sabe, não tem liberdade de expressão aí, Marco. Desculpa, não tem liberdade de expressão no nosso debate. Isso daí. Quer falar de liberdade de expressão, a gente pode falar, mas não tem liberdade de expressão no nosso debate.